E aí, vamos aprender hoje uma técnica de comunicação poderosa. Como que você conquista a confiança das pessoas rapidamente e consegue estabelecer conexões mais fortes e rápidas com as pessoas, com todo mundo ao seu redor. Esse é o hábito 5. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido, através do conhecimento de Stephen Covey dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Nós estamos em uma série de vídeos e esse é o 5º vídeo, 5º hábito, que vai trazer conhecimentos poderosos aí para o nosso desenvolvimento pessoal. Termos um conhecimento dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes nos promove uma vida mais significativa, produtiva e equilibrada. Você quer isso pra você? Então fica esses minutinhos aqui comigo. E se você está chegando aqui de paraquedas ou chegando aqui agora, muito prazer, eu sou Simone, sou especialista em desenvolvimento humano e motivação, atuo na área há 14 anos e desenvolvi esse canal para quem gosta de trocar conhecimento de maneira simples. Se você gosta de conteúdo de desenvolvimento e motivação, parabéns em primeiro lugar, porque sabemos que esse tipo de conhecimento não é muito buscado, então parabéns, seja muito bem-vindo. Eu idealizei esse canal para você, já se inscreve, curte o vídeo no início, porque assim você me ajuda e aqui a gente só fala de coisa boa e cresce junto. Bem-vindo ao canal motivacional Levanta Daí. Então vamos lá, hábito 5. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Parece muito simples, mas nada que se refere às relações humanas, autoconhecimento é simples. Precisa realmente estar com a mente e os olhos abertos para enxergar a vida com outros parâmetros, por um outro paradigma. O princípio que rege esse hábito é: para comunicar-se comigo de forma eficaz, você precisa primeiro me compreender. E qual que é o paradigma ineficaz? Aquele que a gente precisa eliminar da nossa vida para alcançar o hábito 5. Eu escuto com a intenção de responder e nós devemos trocar por eu escuto com a intenção de compreender. Você escuta na intenção de responder ou de compreender? Seja sincero. Nós estamos num processo de maturidade onde nós podemos observar e compreender a importância fundamental nas relações humanas. Não tem para onde correr, o ser humano nasceu para se relacionar. Quando passamos a ouvir verdadeiramente a outra pessoa com a intenção de entender, com a intenção de compreender, ao invés de apenas responder, aí a gente começa realmente, verdadeiramente, a ter uma comunicação e estabelecer uma relação muito positiva. Presta atenção nessa colocação. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge o seu coração. Quem disse isso não foi a Simone, foi Nelson Mandela. Agora eu vou falar para você as 5 maneiras erradas de se ouvir alguém. Simplesmente porque você não está ouvindo alguém. Reflita aí, vamos ver. A primeira maneira de você não ouvir corretamente uma pessoa é quando você está em órbita. O que isso significa? Que a gente ignora o que a outra pessoa está falando porque a gente está com a cabeça em outro lugar. Já aconteceu de você estar conversando com uma pessoa, ela está ali fixa no olhar com você. De repente você vê o olhar dela viajando, ela não está te ouvindo, ela está em outro lugar. Isso acontece com muita frequência e você não está entregue a ouvir o outro, então automaticamente você está em órbita. Só que o outro percebe isso, é nítido quando você está conversando com uma pessoa, ela está em órbita, e por perceber isso, essa comunicação é quebrada. Esse laço, esse relacionamento é quebrado porque você não está dando o mínimo de atenção para a pessoa. Se você está aéreo, o que eu sugiro para você? Que você se concentre para compreender o que a outra pessoa realmente está falando para você. Ou essa comunicação fará você perder o seu tempo e o da pessoa. E aí é uma comunicação ineficaz. Nós estamos à procura de outra coisa, né? E qual que é a outra forma de escutar, de ouvir errado? A escuta falsa. Ela ainda consegue ser um pouco pior. Por quê? Porque a gente não presta atenção, mas finge que tá prestando atenção, finge que tá escutando. Olha que coisa mais triste, né? Então, aí a pessoa tá falando, você tá assim, sim, legal, com a cabeça assim, ó. Aí
constante repetição, né? Aquela constante repetição, isso deixa claro para outra pessoa que o assunto não é interessante para você, não é importante para você. Esse tipo de comportamento, como todos os outros que eu ainda vou falar aqui, o primeiro, esse mais 3, são além de desrespeitosos, nada éticos. Se você não tem tempo naquele momento para ouvir o que o outro tem a dizer, haja com sinceridade. Agenda um horário, o dia. Pensa num dia que você vai conseguir dar atenção, num horário que você vai conseguir dar atenção. E se for um caso urgente, dê total atenção para essa pessoa. E a terceira forma de escutar errado, escuta seletiva. O que é escuta seletiva? A gente presta atenção só na parte que interessa. Já conversou com alguém assim? Você costuma, assim, quando a gente tá falando de você nesse papel, tá? Você costuma emendar uma palavra ou outra ali que fez sentido, que te interessa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Veja se você já fez isso com alguém. Olha que eu acho que 90% das pessoas que vão ver esse vídeo já fizeram isso. De repente uma pessoa chega para te contar uma ótima ideia que ela teve no trabalho, alguma ideia no trabalho, alguma ideia para algum projeto. E a ideia dela é muito parecida com alguma que você já teve em outro lugar, em outro momento. Você já teve essa ideia, já viveu isso. Aí o que acontece? Nesse momento você utiliza das informações que essa pessoa te passou e algumas vezes interrompe essa pessoa para dizer que uma vez você implantou isso em outro lugar e que foi incrível, que foi um sucesso e blá blá blá. Ou seja, você deixou de ser o ouvinte para ser o interlocutor. A pessoa estava querendo te contar, você está desrespeitando o inicial propósito da conversa, que é ouvi-la, que é compreendê-la. E qual outra forma ruim de ouvir? Escuta de palavras. A gente só escuta as palavras sem observar a linguagem corporal. A gente foca apenas no que a pessoa está falando. E isso diminui a percepção de emoções mais íntimas da pessoa. Ou seja, se você não está olhando para a pessoa de verdade, no fundo dos olhos, ela pode estar te contando alguma coisa delicada que particularmente deixa ela num estado emocional específico, mas você não percebe, porque você não está olhando para ela. Nem tudo é dito. Algumas coisas precisam ser percebidas. Então presta atenção nisso. E ainda tem mais uma forma ruim de ouvir, a escuta egoísta. O que é a escuta egoísta? É quando você escuta o que a pessoa está falando, vendo tudo pelo seu próprio ponto de vista. Aí ao invés de você se colocar no lugar da outra pessoa, ouvir através do ponto de vista dela, você escuta através do seu ponto de vista. Aí ao invés de você compreender o que a pessoa está falando, você quer virar o jogo, você quer que ela compreenda você. Aí você fala assim, eu sei exatamente como você está se sentindo. E aí você começa uma competição. Você acha que seu dia foi ruim? Garanto que o meu foi bem pior. O seu foi fichinha perto do meu. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu... E você começa a se comparar. Isso é muito ruim. Então, depois de entender todas as formas ruins de escutar, de ouvir alguém, para você que quer uma relação forte com alguém, dê a real atenção. Evite esse tipo de escuta e também evite julgar, aconselhar e sondar. Por quê? Porque a gente precisa compreender, conhecermos pouco de nós mesmos e muito menos da outra pessoa. A maioria das vezes que a pessoa se comunica com a gente, ela quer desabafar. Ela anseia por compreensão. Escute, ouça de verdade, tenha certeza que você entendeu o que foi dito. E como que você faz isso? Repete o que você escutou, o que você entendeu para a pessoa, para que ela possa ouvir. Então a gente começa com isso a praticar a escuta empática. Escute com os olhos, com os ouvidos, com o coração. Isso é escuta empática. Se coloque no lugar do outro de verdade. Pratique o espelhamento. Empatia é fundamental para um bom relacionamento, para relações mais firmes. E a gente sabe disso, né? Será que em uma discussão, qualquer discussão, você nunca disse, coloque-se no meu lugar? Com certeza, né? Saber ouvir com empatia é dar atenção total no outro, ouvindo seus sentimentos e não apenas escutando o que a pessoa diz. Qual é a vantagem de tudo isso, de a gente estudar sobre isso, de a gente entender a importância do outro? Primeiro, se você compreender as pessoas,
você terá muito mais chance de ser compreendido. Todos nós queremos ser compreendidos. Com isso, você vai colher também todas as vantagens de ter uma equipe que sabe que pode contar com você, de ter pessoas à sua volta que sabem que pode contar com você. Você fará e vai receber feedbacks eficazes e que trarão resultados de verdade. A vida é feita de feedbacks, dentro e fora do trabalho. Nós somos criaturas essencialmente egoístas. O que vale para nós não precisa necessariamente valer para outra pessoa. Não importa no que você acredita. Quando você está dando atenção clara para uma outra pessoa, você precisa compreender primeiro. E compreender implica em uma mudança profunda de paradigma. Segundo Stephen Covey, os problemas são comuns. Mudam apenas de endereço. Portanto, quanto mais você entender o próximo, mais ajudará a si mesmo. Ou seja, o hábito 5 já é um patamar além no nosso processo de maturidade e no nosso desenvolvimento pessoal. Nós temos o hábito 6 o hábito 7 para finalizarmos esse processo, que você vai perceber no hábito 7 que ele nunca acaba. Isso é um autodesenvolvimento contínuo, constante para toda a nossa vida. Então, se você tem dificuldade de relacionamento, se você quer melhorar esse aspecto, se você quer, introduza todos esses conhecimentos do hábito 5 na sua vida e pratique. Pratique nas suas relações pessoais, nas suas relações profissionais. Quando você estiver conversando com alguém, escute de verdade. No começo vai ser um desafio para você. Vai desafiar sua paciência, seu ego, mas logo você vai reparar que os benefícios que você vai ter vão te surpreender. E você vai melhorar muito as suas relações. Então levanta daí e vai treinar. Um beijo e até o hábito 6.